Nós já vamos entrar na lição, porque já está um pouco tarde. Olha, o espinho que incomoda e a graça que basta é o tema da lição, tá? Do capítulo 12. A primeira sessão, nós estamos falando sobre a glória e o espinho. A glória e o espinho. O primeiro tópico da primeira sessão falou sobre uma experiência sobrenatural. Esse foi o primeiro tópico da primeira sessão. Nós vamos agora entrar no segundo tópico da primeira sessão, né? Primeira sessão, eu vou repetir aqui, a glória e o espinho. Primeiro tópico, uma experiência sobrenatural. Segundo tópico, o modo de Deus usar o sofrimento. O modo de Deus usar o sofrimento. Boa tarde, missionário de Leusa. Tamo junto aí, tamo na área. Graças a Deus, né? Jesus Cristo é bom. Amém? Fique à vontade. Magda, você chegou. Magda, eu senti a sua falta. Mas a Francinete não falou nada de você, né? Se você estava doente ou não. Acredito que você não estava doente, né? Tá? Ela falou da Magali. Boa tarde, Francinete, Deus te abençoe. Boa tarde, Ana Magalhães. Tá aí o cafezinho da Ana, Renata. Toma o cafezinho da Ana. O cafezinho da Ana aqui nós estamos tomando. Cafezinho gostoso, abençoado, né? Então tá certo, né? Então, como eu estava falando, né? Eu acredito que a Magna esteja bem, né? A Francinete só falou que só pediu oração pela Magali, que a Magali não estava bem, né? Mas estou feliz de saber que a Magali hoje já está bem melhor, já está bem, né? Magna, nós vamos começar a lição agora, Magna. 2 Coríntios capítulo 12. Nós vamos hoje começar no versículo 5, tá? E nós vamos falar o segundo tópico da primeira sessão. O modo de Deus usar o sofrimento, tá? 5 razões pelas quais os cristãos é permitido sofrer. 5 razões pelas quais ao cristão é permitido sofrer. Ah, tá certo, Marco, tá certo. Amém? Vocês também têm os seus probleminhas, né? Eu que sinto falta de vocês. A turminha falta, eu sinto falta, né? Tá bom? Mas fica à vontade. Eu sei que cada um tem o seu problema, tem a sua dificuldade, né? Amém? Mas fica à vontade. Vamos lá, pessoal. 2 Coríntios 12, versículo 5 e versículo 6 é onde a gente vai começar. Aqui a gente vai encontrar a primeira razão, tá? Pela qual o cristão é permitido sofrer. Vamos lá. Pastor Renato, você não está com a Bíblia aberta não, né? Tá bom. Tá bom. 5 e 6 diz assim. Fica à vontade, Renato. Fica à vontade. Eu estou procurando aqui, porque eu quero ver se você está pegando aqui. Tá. 2 Coríntios 12, 5 diz assim. Deixa eu colocar o óculos porque já não consigo mais enxergar mais nada sem óculos. Versículo 5. Eu me gabarei desse homem, mas não me gabarei de mim mesmo, a não ser das coisas que mostram as minhas fraquezas. No entanto, se eu quisesse me gabar de mim mesmo, isso não seria uma loucura, porque estaria dizendo a verdade. Mas eu não me gabarei, pois quero que a opinião que as pessoas têm de mim se baseie naquilo que me viram fazer e me ouviram dizer. Isso aqui é muito importante, viu? O nosso testemunho está muito em cima disso aqui, tá? Naquilo que me viram fazer e me ouviram dizer. Amém? O nosso testemunho se resume nisso aqui.
ela se resume nisso. Amém? As pessoas se baseando, amém, naquilo que viram a gente fazer e naquilo que ouviram a gente dizer. Amém? Então, por isso que a gente tem que cuidar bem do nosso comportamento, cuidar bem daquilo que a gente fala, daquilo que sai pela nossa boca, né? A gente precisa cuidar bem da nossa vida, tá certo? Tá. Então, a primeira razão pelas quais ao cristão é permitido sofrer é para revelar a condição espiritual do cristão. Amém? Tá? O sofrimento vai mostrar quem é quem. Vai mostrar a qualidade do cristão. Que tipo de cristão você é. Amém? Você é um cristão que murmura? Você é um cristão que reclama? Você é um cristão que mesmo debaixo do sofrimento, você é grato? Você glorifica a Deus? Você expressa a fé? Que tipo de cristão você é? Amém? Na hora do sofrimento. Tá? Então, nessa primeira parte aqui, nessa primeira razão pela qual o cristão é permitido sofrer, amém? O sofrimento vai revelar a condição espiritual do cristão, vai revelar a tua condição espiritual, quem você é de verdade. Vai colocar você para fora, vai desnudar você, amém? Vai virar você do avesso para mostrar quem você é de verdade, né? Exatamente, Magda, principalmente na nossa vizinhança onde moramos. Como que está o nosso testemunho na nossa vizinhança? Como que as pessoas nos veem? Como que ela nos olha? Amém? De que maneira que ela nos enxerga? É a nossa vizinhança, exatamente. Exatamente. Como ver a nossa reação, né? Diante dos problemas. Bem, o que eu vou dizer aqui, eu tenho a Ana Magalhães como testemunha, né? Ela é o esposo dela, amém? As primeiras vidas que eu ganhei para Jesus, logo que eu me converti, foi a minha vizinhança da direita, amém? Que era a avó do Adélcio, né? A mãe do Adélcio, né? Que é a sogra do Adélcio, ou a sogra da Ana Magalhães, né? Que era a família do esposo da Ana. E eram tudo amém? espírita, né? Para se converter, um foi puxando o outro. Né? Eu lembro que logo que eu me converti, amém? Nós fizemos um culto aqui em casa. E a dona Áurea se empolgou, né? A Maria se empolgou, a dona Áurea se empolgou. E as duas puxaram a família inteira. Foi muito engraçado, né? Amém? E ali, aqui a gente começava a fazer culto. E a dona Áurea, ela vinha, todo culto a dona Áurea vinha. A Maria também vinha, né? E a gente fazia nossos cultos, nossas reuniões. Ai, meu Deus do céu. Quando eu me lembro desses cultos aqui na minha casa, com essa turma, eu dou risada. Amém? Ai, meu pai. A sogra da Ana, deixa eu ver aqui, porque... a sogra da Ana é a avó do Adélcio, né? Não, é a sogra da Ana, que é a mãe do Adélcio, né? Tinha a avózinha dele. E a avó do Adélcio, né? A dona Áurea era a avó do Adélcio, né? E a Maria era a sogra da Ana, que era a mãe do Adélcio. E essa turminha vinha para o culto. Amém? E era uma festa. O culto era uma festa. Porque a dona Áurea e a minha mãe eram muito engraçadas as duas. As duas eram muito engraçadas. A minha mãe com a dona Áurea era muito engraçada a convivência das duas, né? E a Maria só dava risada, né? Maria dava risada, dava umas broncas. A Maria era muito engraçada. Era uma turminha assim, que frequentava nossos cultos aqui, que a gente dava muita risada a gente dava com essa turma, né? Infelizmente, amém, nós perdemos as duas foram embora para o céu, né? Tá? Boa tarde, Elizabeth, boa tarde aí, tá?
O primeiro tópico, Francinete, o primeiro tópico foi ontem, né? O primeiro tópico foi ontem, que foi uma experiência sobrenatural. O segundo tópico é o modo de Deus usar o sofrimento. Tá? Agora eu estou na primeira parte do segundo tópico, tá? Porque eu estou tratando das razões pelo qual o cristão é permitido sofrer. Tá? Então a primeira razão é para revelar a condição espiritual do cristão. Amém? Quem é você na hora do sofrimento? Como é que você lida com o sofrimento? Você é crente de verdade? Né? Você é crente de verdade? Quando você sofre, você dá testemunho da tua fé? É verdade, Ana. E você é fruto de tudo isso, né? A Ana é fruto de tudo isso. Aí veio a Keila, aí veio o pai da Keila, o Onélio, né? A conversão do Onélio foi muito engraçada. A conversão do Onélio foi muito engraçada porque o Onélio se converteu, mas ele tinha alguns shows ainda no forró marcado, né? Então ele não sabia se ele ia para a igreja ou se ele ia fazer show de forró. E eu dava tanta risada, né? Porque ele ficava dividido. Aí depois acabou os shows, né? Acabou a agenda dele, ele parou com os shows, aí ele ficou só com a igreja. Mas no começo foi muito engraçado o Onélio se dividindo entre ir pro forró fazer o showzinho dele e ir pro culto, né? Ele era novo convertido, ele tinha contrato que ele tinha que cumprir ali no lugar que ele fazia o show dele, né? E aquilo se tornava muito engraçado, porque quando chegava a hora dele ir embora, ele tinha que ir embora e ele ficava sem graça, né? Mas fazia parte, né? Fazia parte porque ele era novo convertido e ainda estava se desligando daquela velha forma de viver, né? Vamos lá. Ainda falando sobre revelar a condição espiritual do cristão, tá? Tá bom? Então vamos lá. Mesmo tendo terminado o relato da sua experiência sobrenatural, Paulo continuou a falar na primeira pessoa. Ele estava preparado para gloriar-se das suas fraquezas. O seu sofrimento por amor ao Evangelho, sim, era a verdadeira prova do seu contestado apostolado. Assim como o ouro se apura no calor do fogo, a fé do cristão é atestada mediante duras provas. E se viesse a ostentar-se daquela experiência para o seu próprio proveito, não estaria agindo como tolo, visto que o seu relato era verdadeiro. Mesmo assim, absteve-se de gloriar-se da experiência passada, porque bastava que a avaliação a seu respeito se baseasse naquilo que agora os coríntios viam ou ouviam acerca dele. Amém? Tá? Quer dizer que todo aquele sofrimento que ele passava já era o suficiente para os coríntios saber que ele era um cristão de verdade. Amém? E se ele pegasse todo aquele sofrimento e usasse como exemplo para eles, aqui isso já era o bastante para eles saber que ele era um cristão de verdade. Tá? Mas em nenhum momento ele usou isso para se gloriar. Amém? Tá? Em nenhum momento ele usou o sofrimento para se aparecer ou se gloriar. Tá? Mas ele queria que os coríntios vissem que através do seu sofrimento, amém, ele provava que era o verdadeiro cristão. Tá? E o testemunho que os outros davam a respeito dele. Então era o que ele tinha para oferecer na sua vida pessoal, tá? E no que ele era, como ele era falado, amém, para o povo que testemunhava a vida que ele se revelava para a sociedade, né? Foi mesmo, Ana, foi mesmo. O Onélio deu fole dele pro pai dele. Oh, meu Deus! Quando eu me lembro desse tempo, eu dou muita risada. Vamos dar uma olhadinha lá em 1 Pedro 4,12. 1 Pedro 4,12. Amém? Vamos lá dar uma olhadinha em 1 Pedro 4,12.
1 Pedro 4,12. Diz assim. Amém. 1 Pedro 4,12, pessoal. Vamos lá, estou me acertando aqui. Boa tarde, Fernanda. Deus te abençoe. Oi? Isso, 1 Pedro 4,12. Vamos lá. Vamos ler, pessoal. 1 Pedro 4,12. 1 Pedro 4,12. Meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo com vocês. Amém? Tá? O evangelho não é para os fracos. O evangelho é para quem é forte. Amém? E se você não é forte, você precisa se tornar forte. Você precisa se fortalecer em Deus, né? Por quê? Porque a vida verdadeira no evangelho, a vida de verdade, a vida que Cristo oferece, amém? Ela tem a cruz. E o cristão vai ter que aprender a conviver com os períodos de cruz, amém? Que nós chamamos de período de sofrimento. Todo crente, todo cristão passa pelos períodos de sofrimento, amém? E a gente precisa aprender a lidar com isso. Isso faz parte da nossa formação cristã. Tá? Aqui Pedro fala, porque quando Pedro fala a respeito do sofrimento aqui, é porque ele está escrevendo por uma carta que está sendo massacrada pelo Império Romano, a igreja que ele escreve. A igreja que Pedro está escrevendo essa carta, amém, estava tendo muitas baixas de morte pelo Império Romano. Muitos eram levados para o Coliseu, para ser comido por leões. E os crentes que sobravam, amém, eles ficaram sem entender como é que eles, sendo cristão, amém, como é que Deus permitia que eles passassem aquelas duras provas. Como é que Deus permitia que o imperador fosse usado por Satanás para levar eles para a morte, ser comidos por leão? Aquilo batia uma dúvida neles, e Pedro tinha que instruir eles, né? Mostrando para eles que o sofrimento faz parte da vida cristã. Meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo a vocês. Amém? Tá? Saiu da normalidade? Você está vivendo fora da normalidade? Então agora tu está se convertendo. Amém? Tá? Porque o crente de verdade, ele tem uma vida normal. Amém? É uma vida anormal. É fora da normalidade. Tá entendendo? Por quê? Porque ele não é parceiro do diabo. Ele não é parceiro do sistema. Ele rema contra a maré, ele rema contra o sistema, ele rema contra o império do diabo. Tá entendendo? Tá? Ele não tem mais parte com a carne. Entendeu? Então agora ele saiu fora daquilo que é normal para as pessoas do mundo. Então agora ele vive uma vida fora da normalidade. Tá? Eu gosto de ler o versículo 13, porque o versículo 13 ele é quase um consolo, né? Pelo contrário, alegrem-se por estarem tomando parte nos sofrimentos de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dele for revelada. Amém? Tá? E eu vou dizer uma coisa interessante aqui. Quando a glória dele for revelada. Amém? Tem dois meios de você receber a revelação da glória de Deus. O primeiro é ainda em vida, né? É quando o Espírito Santo te enche de força, de poder, de energia. Quando o Espírito Santo faz você transbordar com a sua presença e você sente uma alegria fora do comum, e essa alegria te acompanha. Em meio às aflições você está alegre, você está feliz. Em meio às duras provas você está feliz, você está alegre. Por quê? Porque você está cheio do Espírito Santo.
Amém? E o Espírito Santo proporciona essa alegria. Chamo isso de manifestação da glória de Deus. É quando a glória de Deus te toma em meio ao sofrimento. Tá? Então, a glória de Deus pode se revelar na tua vida ainda nesse período que você está vivendo. Tá? E a segunda forma da glória se revelar é quando você passar para a eternidade. Aí você vai ter a glória eterna. Aleluia. Uma alegria que jamais vai sair da tua vida. Uma alegria que ninguém nunca mais vai conseguir tentar tirar de você. Amém? E quando nós estivermos aqui nessa vida, o diabo ainda tenta tirar da gente a alegria, né? Tá? Mas você tem o direito de manter a alegria constante na tua vida. Amém? Você pode estar passando um período de sofrimento, de dificuldade, período de ausência de suprimento, e mesmo assim você se sentir uma pessoa feliz e alegre, porque o que faz a gente ser feliz e alegre não é a condição que estamos vivendo, não é a situação de vida que estamos vivendo, amém? Aleluia, mas é o fato da presença de Deus estar em nossa vida. Amém? Somos felizes e alegres porque Jesus torna a nossa vida, amém, uma verdadeira felicidade e uma verdadeira alegria. Independente da situação, independente de como você está vivendo. Você pode estar vivendo dias terríveis, o leão correndo atrás de você, querendo te engolir, tentando fazer de tudo para, sabe, trazendo sofrimento na tua vida. E mesmo assim, a glória de Deus está sobre você. E você fazer a manutenção dela diária, mantendo a alegria e mantendo a felicidade na tua vida. Amém? Aleluia. Razão para ficar triste você até tem. 1000 motivos. Motivos para ficar desanimado você tem. Amém? Aleluia. Mas o Senhor é a maior motivação que você tem. Aleluia. Alegrai-vos sempre no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E temos também como auxílio o Espírito Santo, né, pastor? Dentro da gente. Para nos dar força. Exatamente. O Espírito Santo está dentro da gente, para a gente ter forças para suportar o sofrimento. É Ele que nos dá suporte. Amém? O Espírito Santo, se não for Ele... Por que as pessoas ficam maluquinhas com a gente? Por quê? Elas não entendem. Não entendem. Porque o sofrimento está aí e elas não entendem. A pessoa fica amém? Tranquila. Como que a gente tem tanta convicção, tanta fé? Verdade. Amém? A gente consegue dar risada ainda. É verdade. Sabe? E continua crendo, né, pastor, em Deus, e não está reclamando, não está murmurando, e as pessoas ficam rangendo os dentes, querendo saber o porquê que essa pessoa fica tão calma, tão alegre. Os crentes ficam alegres. Tem notícias que nos traz abatimento. Traz abatimento. Somos humanos. Né? Notícia de morte. Amém? Nós temos passado por muitas notícias de morte. De amigos, familiares. Tá? Todo mundo está passando por isso. Tá? Podemos ser abatidos, tá? Mas não destruídos. Amém. Amém? Tá? Mas não aniquilados. Verdade. Aleluia. Glória a Deus. Tá? Porque o abatimento é por um momento. Logo, a alegria do Senhor nos fortalece e nos põe de pé novamente e a gente prossegue a nossa vida. E sempre que aquele dizer, né? A vida continua. Amém? Tá? Segunda razão pelas quais o cristão é permitido sofrer. Tá? Então a primeira é para revelar a condição espiritual do cristão. A segunda razão é para tornar o cristão humilde. Tornar o cristão humilde. Não tem nada melhor do que o sofrimento para manter a humildade sob controle. Tá entendendo? Tá? Amém? É que é minha pressão, né? Como manter a pressão numa temperatura boa, né? Nem alta nem baixa, né? Mantendo equilíbrio, não é verdade? Porque às vezes, meu irmão, às vezes a gente é tão abençoado, que naturalmente a carne
ela vai querendo nos levantar, amém? Querendo levantar a arrogância, né? Querendo levantar o orgulho, a soberba, né? Então aí vem o sofrimento e coloca a gente no lugar. Amém? Essa que é a verdade. Tá? O sofrimento é aquilo que nos mantém na condição de humildade. Né? Quando você pensa que tu tá agora, sou gigante, sou grande, sou poderoso, Deus é na minha vida, aí vem o sofrimento e diz para você, abaixa a bola, você não é isso tudo, amém? É Jesus que é na tua vida. É verdade. Amém? A Ana está compartilhando o seguinte, uma vez eu ouvi, você acha que não passa por aflição? E eu disse, com certeza, eu só passo, não vivo nela, graças a Deus. Isso aí, a gente amém, passa, não vive. A gente é uma passagem, né? Concordo, amém? É uma passagem, não é a tua casa, né? A aflição não é a tua habitação, não é o lugar que você vai morar. Ela não é, é só uma passagem, é um hotel, né? É um hotelzinho que você passou ali e foi embora. Amém? Tá? Vamos lá, 2 Coríntios 12, 7. 2 Coríntios 12, 7. Vamos ver aqui. 2 Coríntios 12, 7. Diz assim, 2 Coríntios 12, 7. Mas, para que não ficasse orgulhoso demais, por causa das coisas maravilhosas que eu vi, eu recebi, aqui ele diz que foi uma doença dolorosa, né? Tá? Que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. Tá? Amém? Aqui, em 2 Coríntios 12, 7, na minha versão está escrito uma doença dolorosa. Tá? Mas há outras versões que não diz isso. Como é que está a sua versão, pastor Renata? O 12, 7. 12, 7. E para que não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Amém? Aí já usa, né, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Né? Tá? Entre as duas eu prefiro a que a Renata leu aqui agora. O diabo sempre usando alguém porque não é só a doença que nos traz sofrimento. Muitas coisas nos traz sofrimento. Né? Diabo, e depois o que ele vai testemunhar, né? O que ele vai dizer. Que quando ele vai falar aqui no versículo 10, ele diz assim, ó, eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Aí ele coloca essa relação de coisas aqui, amém, que ele chama de fraqueza, né? Que ele chama de fraqueza, tá? Mas o que era o espinho na carne, tá bom? De Paulo. Duas possibilidades são as mais coerentes, tá? Uma pode ser a enfermidade, provavelmente dos olhos. Acha para mim, Renata, Gálatas 4,15. Gálatas 4,15. Tá? Segundo, o inimigo que movia perseguições constantes contra o apóstolo. Então a primeira possibilidade pode ser uma enfermidade, provavelmente dos olhos. Tá? E a segunda probabilidade, tá? Poderia ser um inimigo que movia perseguições constantes contra o apóstolo. Poderia ser alguém, amém, ou um grupo que se levantava contra Paulo e promovia
essa perseguição, tá? Então, o espinho na carne tem duas possibilidades, tá? Pode ser que se fosse uma doença, tá? Ou pode ser um grupo de pessoas que promovia perseguição na vida do apóstolo, tá? Não está muito claro isso, né? A versão do grego para o português, ela traz essas duas possibilidades. Mas se você juntar doença mais perseguição, amém? Tá? Vai dar espinho aí dos grandes, né? Vai dar espinho e daqueles pontudos, né? Bem grandão, amém? Que causa muita dor e muito sofrimento, não é verdade? Tá? O apóstolo venceu a tentação de envaidecer-se com as revelações e visões recebidas do Senhor por meio do espinho na carne, que lhe servia de lembrança contínua para não se vangloriar com as experiências passadas. Tá? Quer dizer, toda vez que ele se lembrava das coisas grandes que Deus fazia por meio do ministério dele, amém? Paulo era muito usado. Pessoas eram curadas, pessoas eram libertas, pessoas ressuscitavam, amém? Paulo era usado com muito poder, né? Os escritos, as revelações que ele escreveu praticamente quase que o Novo Testamento inteiro, né? Então ele poderia, amém, se deixar levar pela vaidade e pela vanglória, amém? Mas o jeito que Deus encontrou para manter ele, amém, sabe, no equilíbrio, não deixando que o orgulho prevalecesse, foi ter colocado esse espinho na carne dele, tá? Esse espinho na carne dele, tá certo? Tá? E o que está escrito aí, Renata? Gálatas 14:15. 4, 14 e 15. 14 e 15, peraí. Vai lá. E não rejeitastes, nem desprezastes isso que é de uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Gálatas 4, Renata. É isso aí, Vambi. 4, 14, meu amor. Isso aí. 14. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível for, arrancarias os olhos e mos darias. Você não leu isso, né? Oi? Você não leu isso. É isso aqui que você pediu para ler, Gálatas não. 4 e 15. Gálatas 4, 14. 14 e 15, é. Tá. Deixa eu ler aqui melhor aqui. Aí tá falando aqui, ó, e não rejeitaste, ó. E vós sabeis que primeiro vos anuncieis o evangelho estando em fraqueza da carne. É o 13. Aí o 14. E não rejeitastes, nem desprezastes. Tá aqui. Isso. Acho que ele fala mais claro, né? Mas vocês não me desprezaram, nem me rejeitaram, embora o meu estado de saúde fosse uma dura prova para vocês. Pelo contrário, vocês me receberam como se eu fosse um anjo de Deus, ou mesmo como se eu fosse Cristo Jesus. E como vocês estavam felizes, eu posso afirmar que, se pudessem, vocês teriam arrancado os seus próprios olhos para me dar o que foi que aconteceu. O que foi que aconteceu. Amém? Tá? É que coisa interessante, né? Paulo estava com um problema de vista. Amém? Tá? E ele chega naquela cidade ali, na Galácia, e o povo recebe ele com muito carinho, com muito amor, né? Ele se sentiu acolhido, né? Tá? Como se fosse um anjo de Deus, né? Receberam ele sem preconceito, sem questionamento, apesar da doença que ele tinha nos olhos. Amém? E ele sentiu o amor daquela igreja por ele, ao ponto de ele perceber que, se eles pudessem, eles dariam os olhos deles para colocar em Paulo. Que carinho, né? Que amor que essa igreja tinha. Tá? Então aqui confirma o quê? Confirma que Paulo tinha uma doença nos olhos. Aquilo era um espinho na carne dele, né? Que também era um espinho na carne dele. Incomodava ele muito, né? Tá? Então, tanto a doença como as perseguições era o sofrimento de Paulo.
né? Era o sofrimento de Paulo. Era uma forma de ele não se gloriar, né? Exatamente. Que era o super-homem. Tá? Vamos para a terceira razão. A terceira razão pela qual o cristão é permitido sofrer. Vamos lá. Terceiro, para o cristão reagir a favor de si mesmo. Eu chamo isso de se posicionar. Amém? Sabe, o sofrimento vem, amém? Não é para você se entregar para ele. É para você se posicionar. Amém? Mostrar quem você é. Enfrentar o sofrimento na posição de filho de Deus. Tá? Então vamos lá. 2 Coríntios 12, 8. 2 Coríntios 12, 8. 2 Coríntios 12, 8. Diz assim: 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Amém? 3 vezes pedi eu ao Senhor que Ele tirasse o sofrimento. Amém? Quer dizer, Ele não se conformou com o sofrimento. Tá? Sofrimento não é para você se conformar. É para você se posicionar e enfrentar o sofrimento como filho de Deus. Não usar o sofrimento para se vitimizar. Né? Você não pode se vitimizar. Amém? Deus não quer que você viva a vida inteira se vitimizando. Não é verdade? Eu gostei a Janaína Pascoal. Ela deu um puxão de orelha no Moro, né? Porque o Moro só vivia reclamando, né? Ah, porque eu saí do governo, porque o governo queria me vigiar lá a Polícia Federal. Não provou nada, né? Tá? Aí depois o Moro diz, porque eu saí do governo, porque o governo não tem compromisso da luta contra a corrupção. Amém? Ficou choramingando. Aí a Janaína Pascoal colocou assim no Twitter: ô Moro, se você é candidato, eu não gostaria de um candidato que só vivesse se vitimizando, né? Se eu fosse votar em você, eu não queria votar em alguém que só vive se vitimizando. Para de se vitimizar, Moro. Vira a página, toca a vida. Amém? Eu achei tão interessante o que ela falou, né? E eu falei, poxa, não é verdade? Tem gente amém? Assim, ele apronta. O que tem de crente que se vitimiza? É uma doença de vitimização. Uhum. Ai, porque eu tô doente. Ai, só reclama. Porque eu faço parte do grupo de risco. Ai, por que isso? Ai, por causa daquilo. Ai, por causa... Meu irmão, a gente sabe que você tem que ter cuidado. Você tem a idade do grupo de risco, você tem problemas e você faz parte do grupo de risco. Fica com você, meu irmão. Amém? Toma conta, você vigia, não precisa ficar, amém, falando isso toda hora, se vitimizando. A vida continua, meu amigo. Isso. Tá entendendo? Tá? Seja o que você é. Né? Se posiciona, você é filho de Deus. Uhum. Tá entendendo? Fica assim, fazendo de coitado. Ai, porque eu sou pobre. E o que tem de coitadinho na igreja? Coitadinho. Pastor, gente que fica assim, ai, mas eu não tenho condições. Ai, eu não tenho dinheiro, eu não tenho saúde. Ai, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Para com isso. É verdade, isso aí não faz bem, né, pastor? Não faz bem, não faz bem. Né? Não faz bem pra gente, tá? Nem para quem Amém. ouve, nem para aquele que está reclamando. Então, uma das razões porque o sofrimento vem é para ver se dá uma cutucada no crente e faz ele reagir. Se posicionar, né? Contra o que está vindo. Começa a tratar o sofrimento, amém, como algo motivador na tua vida. Como é o inimigo teu, o inimigo, né? Não aceita esse sofrimento. Usa ele como um fator motivador. Isso, para você orar, para você repreender. Isso. Deus, eu não aceito isso, Pai, na minha vida, eu rejeito. Paulo orava, né? Creio eu que ele ficava numa luta constante. Né? Senhor, eu não aguento isso mais, Deus, eu vou contra, eu rejeito, eu repreendo.
Exatamente. Amém? Creio né? Então, não pode nem se vitimizar, Francinete, e nem se sentir culpado. Né? Porque se está se sentindo culpado, tem que tratar. E como é que trata a culpa? Pedindo perdão para o Senhor. Confessando ao Senhor. E indo para os pés de Jesus, liberar a culpa, amém? Assumir o perdão. Né? E depois começar a trabalhar para resolver o perdão em volta de si, para quem tem que dar. E não conviver com a culpa também. Né? Tá? E muito menos se vitimizar. Piorou. Né? Tá? E usar o sofrimento para reagir, para se posicionar. Um fator motivador. Sofrimento é um fator motivador. Eu vou usar o sofrimento para me motivar. Amém? Motivar na oração, me motivar a ir para a igreja, fazer campanha de oração, buscar a presença de Deus. Orar tá mais em casa, ler a Bíblia, estar em comunhão com Deus. Exatamente. Porque se você estiver sofrendo e você estiver perto do Senhor, o sofrimento não vai te abater. Não abate, pastor. Eu estou sofrendo. Por experiência própria. Vai. Um exemplo, né? Eu estou sofrendo. Eu estou sofrendo. Vou me entregar. Tá? Eu estou sofrendo. Estou passando uma luta, um sofrimento desgraçado. Amém? Fator motivador. Não, eu vou buscar Deus. Oração. O que tem hoje para mim hoje? Bem, hoje o pastor cancelou o culto presencial. Mas ele vai fazer a live das 8. Mas já tem a live das 10, das 10 à meia-noite. Não, mas eu tenho que vencer essa luta. Eu tenho que vencer essa batalha. E fortalecer no conhecimento da palavra. Não tem como ir para a igreja, então vou para a live. Amém? Vou estar ali, lendo a Bíblia com ele, estudando com ele, vendo a palavra com ele e orando com ele. E eu vou participar das duas lives, das 8 da noite e das 10 à meia-noite. Mas mesmo, não, vou vencer o sono. Agora eu vou ter muito tempo para dormir. Agora é hora de buscar. Agora é hora de vencer o sofrimento. Agora amém? É hora de aprender, né? Exatamente. De ter conhecimento. De me fortalecer. Isso. E outra, pastor, Bruno fala, e conhecereis a verdade vos libertará. Quer dizer, tendo conhecimento da palavra de Deus, né, que é a verdade, ela vai te libertar do sofrimento. Exatamente. Né? A quarta razão pela qual o cristão é permitido sofrer está no versículo 9, 2 Coríntios 12, 9. Tá? Para liberar ao cristão a graça divina. Liberar a graça para a vida do cristão. Tá? Amém? Dispensar ao cristão a graça divina. Liberar para ele. Abrir a porta para que ele usufrua da graça de Deus. Vamos lá. 2 Coríntios 12, versículo 9. Tá? Ele perguntou 3 vezes para o Senhor e o Senhor respondeu para ele assim. Mas ele me respondeu. Vou resolver o teu problema. Não. Amém? Não vou resolver o teu problema. Sabe por quê? A minha graça é tudo o que você precisa. Pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Amém? Sabe? O que vai tirar você desse sofrimento é o meu poder na tua vida. Então, eu vou abrir a porta para que a graça venha sobre você. Amém? E quando essa graça te envolver, ela vai trazer o meu poder sobre você. E o meu poder vai te dar sabedoria, inteligência, capacidade, força espiritual, amém? Para você vencer esse sofrimento. Amém? Para você passar por esse sofrimento. Aleluia. Você está entendendo? É uma coisa que eu digo muito nos cultos de libertação, quando o povo vai fazer campanha comigo. Né? Eu sempre digo o seguinte, se você não lutar, ninguém luta por você. Amém? Você tem que fazer a tua parte. Sabe por quê? Amém? Quem passa o cheque e assina é você. Deus não assina o teu cheque. Quem assina o teu cheque é você. Amém? Quem vai sentar lá com o gerente para resolver o problema é você. Quem vai negociar é você. Amém? É você que resolve os teus problemas.
E de que maneira que você resolve os teus problemas? Na força do Espírito Santo. Amém? Pela graça de Deus. A graça de Deus vai envolver você para que você resolva esse sofrimento. Isso que está causando sofrimento na tua vida. Amém? Aleluia. Tá? É ela que vai te dar capacidade para você vencer o sofrimento. Tem gente que acha que Deus faz tudo, né? Então ele fica de boa na casa dele, ele vai lá e pede oração. Pastor Vlamir, ora por mim, ora pela minha vida, e ele vai lá e dorme. Eu estou orando por ele lá, 11 horas da noite, mas ele está roncando, né? Dormindo. Aí no dia seguinte, não mudou nada na vida dele. Pelo contrário, piorou, né? Pastor Vlamir, ora por mim, e ele vai dormir. Tá? No outro dia, a situação está lá mesma. Pastor Vlamir, ora por mim. Aí no outro dia, a situação está na mesma. Não sai nunca da situação. Sabe por quê? Amém? Porque quem vai resolver o teu problema não é a minha oração, meu irmão. Quem vai resolver o teu problema é você. Amém? A minha oração vai ajudar você, sabe, a se envolver com a graça de Deus. Ela vai fazer que a graça de Deus te fortaleça. Mas a graça de Deus bate na tua vida e tu está dormindo. A graça de Deus bate na tua vida e você não está nem aí, você não ora, não jejua, não busca Deus. Amém? Está entendendo? Tá? A minha oração está fazendo um efeito. Está assim, está levando a graça de Deus até você. Mas quando a graça de Deus chega até você, ela não encontra lugar, ela não encontra espaço. Por quê? Porque você está aí, belo e formoso. Amém? Numa posição acomodada, relaxado, conformado, achando que Deus tem obrigação de fazer as coisas por você. Já tem o pastor que ora por mim mesmo. Deus está vendo né? meu sofrimento. Tem gente que fala assim, Deus está vendo meu sofrimento. Eu preciso falar para ele está vendo. Exatamente. Amém? Você tem que fazer a tua parte. Quem resolve o teu problema é você. Com a ajuda do Espírito Santo. Com a ajuda do Espírito Santo. E com a força Amém? de Deus. Bem, a Patrícia Farias está aí. Né? Eu escutei uma palavra dela, acho que foi quando nós fomos lá, sábado, né? Semana passada, foi. Foi sábado ou sexta-feira? Não, nós fomos na casa da Patrícia, acho que foi sábado de manhã, porque o seu Farias estava lá, né? E eu escutei uma palavra dela que eu fui meditando nessa palavra, até hoje tenho meditado nessa palavra, né? Ela mudou de casa, né? E quando ela assumiu a casa que ela ia morar, ela percebeu o tanto de trabalho que tinha para fazer naquela casa. O sofrimento que ela ia passar. Ela estava tão desanimada com o sofrimento que ela ia passar, que ela já estava vendo o sofrimento, mas ela teve que encarar. Né? Ela teve que encarar. Deus, né, ela foi, a situação encurralou ela, né? E ela tinha que entrar naquela casa de qualquer maneira. Né? Depois um dia ela dá o testemunho dela. Tá? Ela buscou força onde não tinha. Eu vou pegar a palavra que ela me falou, né? Tá? E ela falou que não tem jeito, vou ter que meter as caras, né? Foi sábado, né, Patrícia? Sábado. Ela falou, eu vou ter que meter as caras. Eu vou ter que meter as caras, não tem jeito. E aí, nossa, aí ela começou. Ela começou. Amém? Quase que chorando, ela falando comigo, pastor, não foi fácil. Não foi fácil. Se o senhor visse como estava essa casa, né? Hoje você vai lá na casa dela, lá, o banheiro dela tá um brinco, tá um luxo, né? Parece um banheiro de rico, não é verdade? Mas ela falou que quando ela chegou no banheiro, que ela viu o estado, ela quase que saiu correndo, né? Então ficou muito para baixo. Mas ela tinha que encarar aquela situação. E ela encarou, né? Pegou um pedreiro, e o pedreiro foi lá e tal, e fez todo aquele trabalho, né? Agora, cheguei sábado lá, estava tudo pronto. Estava pronto o que tinha que fazer. Amém? E ela falou, pastor, nem sei como é que eu consegui
acabar essa situação aqui. Às vezes agora ela tinha mudado, ela passou outras situações, né? Ainda está passando aí, né? Mas está tendo força em Deus. Isso, ainda está passando algumas coisas e tal. Ela não se acomodou, tá? né, pastor? Mas onde ela estava agora, né? Nossa, ela andou um desertão. E ela não ficou, pastor, só reclamando e murmurando, não. Ela levantou, arregaçou as mangas. Pastor, Renata, ora aí por mim, que eu estou aqui na guerra. Exatamente. E a gente, como pastor, não podia deixar ela esmorecer. Não, né? Então a gente, tem que ser... Por quê? Porque eu não podia assumir o problema dela. O problema era dela, ela tinha que resolver. Com a força eu não de Deus. podia resolver o problema para ela. Né? Eu não podia tomar aquilo que era dela. Amém? Senão ela não ia ter experiências com Deus no sofrimento. Senão ela não iria falar o que ela falou para mim. Isso, não né? ia adquirir força onde ela não tem. Se eu fregasse para ela e falasse, Patrícia, tô com dó de você, nós vamos resolver para você. Né? De repente eu ia entrar no meio e ia até complicar mais ainda. Eu ia até atrapalhar. Né? Porque a experiência era dela. Deus queria provar para ela que ela tinha condições, que ela tinha capacidade. Isso aí. E amém? Ela e Deus, pastor, fazia o que eu digo assim, os dois, ela e Deus, já era tudo. Entendeu? Às vezes a gente quer contar o sofrimento, eu preciso contar com fulano, com ciclano. Você e Deus já é tudo, é suficiente. Ela fez de Deus o seu parceiro, o auxiliador, o mestre de obra. É isso aí. O guia dela, ele foi conduzido. Deus foi o mestre de obra, né? Na vida da Patrícia. Senhor teve amém? Né? Olha, pastor, né? Eu sei que ela está cansada, amém? Passou muita luta. Eu sei como é que é, quando é sair de um sufoco, a mente fica com muitas sequelas na alma. Depois a gente é restaurado, depois a gente vai glorificar Deus e tal, né? Mas é um processo. Pastor, eu não sei como que eu consegui. E eu falei, eu sei como é que você conseguiu. Foi o Senhor. Foi Deus que te fortaleceu. Foi Deus que te conduziu. Foi Deus que colocou a pessoa certa no teu caminho. Amém? Né? E ali a gente compartilhamos. E eu saí com aquele testemunho, né? Vendo a situação dela. Amém? E imaginando, amém, ela passando tudo aquilo, né? Tá? Então, pessoal, quem resolve o teu problema é você. Amém? Deus não vai descer do céu para resolver o teu problema. Ele vai te dar sabedoria. Né? A Patrícia aprendeu uma coisa, né? Que quem vai pintar a casa dela é ela. Não é Deus. Não é Deus. Ei, Patrícia? Não é Deus que vai pintar a tua casa, né? É você quem vai fazer. É você que vai pintar a tua casa. Deus, ele te dá sabedoria, entendimento, inteligência e capacidade. Foi engraçado o modo que ela falou, né? Mas deve ter sido muito duro. Não foi fácil, né? Porque ela saiu do outro apartamento e ela teve que deixar arrumado o outro apartamento. Ela foi pintar o outro apartamento. Não é fácil. Tá entendendo? E ela falou que ela teve que pegar a tinta, pegar lá a brocha, lá, o negócio para pintar. E foi no apartamento que ela saiu para pintar o outro apartamento. Amém? Porque quem ia pintar para ela? Deus ia pintar para ela? Não. Deus está até ela foi fazer. Tá? Deus ia dar força para ela. Mas quem tinha que pintar era ela. Ou pagava para alguém, ou ela mesmo pintava. Amém? É um grande testemunho. Aí, Patrícia, tá vendo? Isso que é testemunho. Amém? Isso que é testemunho. Ela foi na força do Senhor. Hoje você pode falar, Patrícia. Amém? Hoje você pode falar, né? Eu fiz acontecer na força do Espírito Santo. Na força de Deus. Tá? Amém? Pessoal, a palavra de encorajamento dirigida ao apóstolo foi: a minha graça te basta. Tá? É como o Senhor disse para ele, né? Isso denota a disponibilidade contínua da graça de Deus. Essa graça capacitaria o apóstolo a lidar com o espinho e dar continuidade ao seu ministério. Amém? A graça de Deus
te capacita e libera você para dar continuidade à vida. Tá? A graça de Deus não mantém você amarrado e prisioneiro do sofrimento. Tá? E a quinta razão e última, pela qual o cristão é permitido sofrer, está no versículo 9 e 10 de 2 Coríntios. Pessoal, eu vou avançar um pouquinho porque eu quero entrar amanhã já na última parte da lição, para ver se eu encerro até sexta-feira o capítulo 13, que eu acho muito difícil. Vamos lá. 9 e 10. Diz assim. É o 9 e o 10? O 9 e 10. Já foi o 9, agora é 10, né? Mas ele me respondeu, a minha graça é tudo que você precisa. Né? É tudo que você precisa. Pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo. Por quê? Quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Amém? Tenho a força de Cristo em mim. Aleluia e glória a Deus. Tá? Então a quinta razão é para aperfeiçoar no cristão o poder de Deus. É fazer o poder de Deus, amém, crescer na vida dele. Meu irmão, a gente precisa crescer no poder de Deus. Precisamos aprender a lidar com as porções que o Espírito Santo nos dá do seu poder. Amém? Tá? E sempre se encher cada vez mais do poder de Deus, para que a gente possamos ser realizadores de obras, realizadores de coisas. Amém? É o poder de Deus na nossa vida que nos capacita a realizar aquilo que tem que ser feito. Tá? A resposta do Senhor não trouxe decepção ao apóstolo e foi acrescida de uma explicação, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A atuação do poder de Cristo na vida do apóstolo era mais importante do que a ausência de dor ou de perturbação. Paulo alegrou-se com a possibilidade de gloriar-se nas próprias fraquezas. Isso não significa que se tenha deixado dominar por um espírito masoquista, mas que ele se deleitava no poder de Cristo que nele habitava, em meio a tais fraquezas. Amém? Também você não vai ficar por aí dizendo que você está feliz com o teu sofrimento, né? Tá? Amém? Porque você não é nenhum masoquista, tá certo? Tá? Mas você vai usar o sofrimento como um fator motivador, amém? Porque na minha fraqueza é que eu sou forte. Deus te abençoe, que o Espírito Santo possa falar melhor ao seu coração. Vamos orar para encerrar esse momento? Pastor Renato, faz uma oração rápida. Senhor meu Deus, queremos te agradecer, te louvar, Senhor, por este ensinamento, que nós possamos, Pai querido, dar graça, Senhor, Pai amado, que nós possamos nos alegrar, Senhor. Embora, Deus amado, que o sofrimento, Senhor, traz muita tristeza, mas nós temos o Espírito Santo que nos alegra, Senhor. Nós temos a Tua força, Senhor, que, Deus amado, que nos dá alegria. Senhor Jesus, a tua presença, Senhor, em nossas vidas, é a Tua alegria, Senhor, no sofrimento. Pai querido, nos fortaleça, nos guarda, nos guia, nos dirige, Senhor, continua dando força para cada irmão, para cada irmã, Pai, que está nessa live. Senhor, Tu sabes qual é a força que cada um está precisando. Qual é, Deus amado, o ponto, Senhor, fraco, Deus amado, de cada um de nós. Deus querido, Tu conheces, Senhor, o nosso sofrimento. Sim. Tu sabes, Senhor, qual é o nosso espinho na carne, Deus querido. Senhor, Tu sabes, Pai, que o Senhor venha aqui dar com providência, o Senhor venha, Deus amado, restaurar a saúde da Magali também. Sim, Jesus. Continua fortalecendo a Magali, continua fortalecendo a sua imunidade. Sim. Deus querido, guarda a Magali, Senhor. Sim. Deus querido, guarda cada um de nós, Pai. Nos fortalece e nos esconda em Ti. Sim, queremos Jesus. Te louvar e Te agradecer no nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém e amém.
Pessoal, 8 horas da noite nós estamos aqui, amém? No nossa live da fé, a live da libertação, tá bom? Eu conto com todos vocês. Vamos voltar às 8, depois às 11. Às 8 e às 11. Amém? Não tem culto, não, né? Hoje não tem culto muito, tá muito frio. Presencial. Amém? Tá chovendo e tá muito frio, tá? Se fosse no domingo de manhã, com essa chuva, com esse frio, até fazia o culto. Mas à noite é muito perigoso. Amém? Muito perigoso, porque além de estar frio e chovendo, a Covid ataca. A noite é complicado. Tá bom? Tá? Que a graça do Senhor Jesus, grande amor de Deus, com as santas consolações do Espírito Santo, e esteja sobre todo o povo de Deus, e todo o povo de Deus diz amém. Amém. Glória a Deus. 1, 2, 3. Vitória! 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 Vitória com glória, triunfo. Deus abençoe, pessoal. Até às 8 horas da noite.